Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do nosso podcast da Aliança Bike. Eu sou Daniel Gucci, estou aqui na companhia do Gustavo Nobre, nosso entrevistado de hoje, que é CEO da Blamp, que é uma plataforma de gestão de oficinas especializada em bicicletas. Muitos já ouviram falar, outros não conhecem. A gente está aqui também justamente para fazer essa ponte e falar sobre ela. A Blamp, ela foi criada em 2018, é uma startup brasileira que já está em processo desde 2020 de internacionalização. Então, uma empresa brasileira, uma tecnologia, um conhecimento que nasceram no nosso país, mas que já está hoje em 6 países diferentes, além do Brasil, é evidente, que é onde surgiu e onde tem se desenvolvido mais. E Gustavo, então seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Daniel. Vamos lá. Vamos lá. Querido, nos apresente então, assim, de forma muito resumida, a Blamp, no sentido de que ela é hoje, mas especialmente do porquê ela foi criada, que diagnóstico, que análise, que cenário que existia lá em 2017, 2018, imagino que tenha sido o início, para vocês decidirem criar a Blamp, e depois a gente continua com outras perguntas. Na verdade, por incrível que pareça, a Blamp ainda não tinha esse nome, surgiu em 2006, né? Então praticamente aí 12 anos antes da implementação dela de uma forma mais, vamos dizer assim, mais difundida em todas as lojas, né? Em 2006, por volta de 2006, eu pedalava bastante, não que eu não pedale hoje, né? Mas pedalava bastante, conhecia muitos donos de lojas de bicicleta na minha cidade, né? Eu sou de Belém. E um dia um dos donos, sabendo que eu era da área de informática, me perguntou: tu não queres melhorar aqui uma planilha que eu tenho em Excel e construir um sistema que eu possa fazer uma gestão mínima que seja da minha oficina? E aí ele me contratou, eu acabei fazendo um sistema muito básico, que eu costumo brincar até dizendo que era uma planilha no Excel melhorada, né? E daí coloquei nessa loja e pronto, esqueci. Isso foi em 2006, né? Só que na época que eu coloquei isso nessa loja, alguns amigos chegaram comigo e disseram: poxa, isso aqui é legal, cara, pode ser que isso sirva para outras lojas, né? Não pensaste em vender isso para outras lojas e tal? E aí eu estava num momento da minha vida que não estava dando muito tempo para fazer esse tipo de investimento e acabei deixando de lado. Quando foi em 2017, eu vim fazer o caminho de Santiago, da França até Santiago de Compostela. E aí foram de bicicleta, né? E aí foram 16 dias pedalando. O caminho de Santiago é um momento em que você reflete muito sobre a vida, né? E no segundo dia eu comecei a pensar assim, poxa, o que é que eu vou fazer da minha vida? Daqui pra frente eu quero mudar um pouco. Tô cansado, eu sempre trabalhei em bancos, sabe? Então era aquele negócio muito institucionalizado, né? Um negócio muito formal. E eu disse: não, eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida diferente. E aí eu resolvi comprar um caderninho no segundo dia e anotar ideias. E aí quando chegou lá pelo 4º dia, eu já estava com a ideia do Blamp, ela retornou, né? Veio não com esse nome ainda, né? Era simplesmente um projeto de startup para oficinas de bicicleta. E eu comecei a anotar ideias. Poxa, seria legal que tivesse isso, seria legal que tivesse aquilo. Poxa, eu vejo nas lojas de bicicleta que os caras têm esse problema, tem esse outro, como é que eu posso resolver isso? E comecei a fazer anotações. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um caderninho praticamente cheio de anotações e de ideias, de telas já desenhadas, né? Resoluções de problemas. E aí, eu sou programador, sentei na frente do computador e comecei a programar sem conversar com ninguém, sem conversar com nenhuma loja, simplesmente com o que eu tinha na cabeça, no sentido de, poxa, eu vejo que as lojas possuem um problema, por exemplo, do cliente levar a bicicleta para a loja, fazer a manutenção e não ir buscar a bicicleta, usar a loja como uma espécie de hotel de bicicleta, né? Poxa, isso é um problema para as lojas, né? Porque ela ocupa espaço, tem a questão da segurança, é um serviço que foi feito e não foi pago, enfim, tem uma série de problemas e as lojas normalmente têm esse problema. Então, eu comecei a pensar, como é que eu posso resolver isso? De tal forma. E aí comecei a programar e uns 3 meses depois já tinha um MVP, né? Vamos dizer assim, pronto. Fui conversar com um amigo dono de loja de bicicleta e disse: cara, eu tô com um sistema assim, eu quero que você teste para mim. Usa gratuitamente, vê o que é que tu acha, me dá feedback, diz o que é que tá mal, o que é que tá bom.
E aí ele foi me passando alguns feedbacks. Isso foi mais ou menos início de 2018. Quando foi em agosto de 2018, eu resolvi lançar o projeto numa antiga feira que tinha em São Paulo, chamada Festival Bike Brasil. E cheguei lá... Aliás, parênteses, o Festival Bike Brasil foi a continuidade da Brasil Cycle Fair, que foi criada pela Aliança Bike em 2011. Os nossos ouvintes aqui que não sabem, a gente criou que foi a maior feira do mercado em 2011. Depois a gente cedeu a feira e ela continuou como Festival Bike Brasil. Ela não existe mais, né, essa feira? Não, nem a Brasil Cycle Fair e nem o Festival Bike Brasil. Mas enfim, então eu resolvi montar um stand lá. E aí, nessa época, eu era sozinho no Blamp, levei minha esposa, então ela parecia ser a única funcionária, né, do Blamp. Levei também um amigo que me ajudou muito no início, em termos de programação. Enfim, a gente montou ali uma turminha e fomos para lá. E, cara, foi muito bom, porque nós éramos o único stand na feira inteira que falava sobre gestão. O resto era o pessoal vendendo peças, vendendo roupa, vendendo bicicletas, equipamentos, acessórios. Mas nós éramos a única que falava de software e de gestão. E nesse momento a gente começou a chamar muita atenção lá dentro da feira, dentro dos fabricantes, dentro dos próprios lojistas, né? E no momento lá, a gente estava no meio da feira lá, passou um rapaz lá e disse, eu quero conversar com alguém aí. E a gente começou a conversar e era um diretor da Specialized. E aí eles disseram, a gente está procurando um sistema desse para usar em todas as lojas Specialized. E, a gente achou sensacional, né? Logo, de cara, assim, no lançamento do projeto, a gente tem um contato próximo com um fabricante importante, né? E aí a gente namorou uma parceria aí durante 1 ano, mais ou menos, e fechamos uma parceria com a Specialized. E foi o que fez ter uma evolução grande no início do Blamp. Nós não somos da Specialized hoje, né? Mas nós temos uma forte parceria com eles, né? As lojas Specialized utilizam o nosso sistema para gestão e a própria Specialized também utiliza para gestão das lojas, né? A gente chegou na feira com 4 lojas utilizando, né? Nesse início aí a gente pegou as 4 lojas em Belém, onde eu morava, utilizando, e saímos da feira com 40. Então foi assim um crescimento bem significativo. Vocês então nasceram na boca da pandemia, então, mas ali 2 anos depois a gente já estava vivendo a pandemia, e um dos efeitos da pandemia, conhecido por todos nós do mundo da bicicleta, foi o boom no uso, na procura, né, no consumo de bicicletas, e o boom nas oficinas também, porque muita gente pegou suas bicicletas que estavam encostadas e viu que tinha que levar para uma oficina, muita gente que continuou ou intensificou o uso também precisou das oficinas, e um trabalho que a Aliança fez com todos os governos estaduais foi de reconhecer as oficinas como serviço essencial durante a pandemia. Então, nas nossas pesquisas, já em 2020, a oficina que estava entre 4ª e 3ª posição na composição do faturamento das lojas saltou para segunda posição. Então, venda de bicicletas inteiras ainda é principal fonte, né, de composição do faturamento da loja, mas a oficina já é segundo colocado, acima de venda de acessórios, acima de venda de componentes, acima de outros serviços e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse momento do boom das oficinas e da bicicleta ali no começo da pandemia para vocês, e como a Blamp, o Blamp, né, você falou o Blamp, que o aplicativo, imagino, né, eu falei a Blamp de a startup, né, mas... Na verdade ele é binário, vamos dizer assim, né, ele tem tanto de A quanto de O, não tem problema em relação a isso. Tá bom, então eu vou falar o porque você falou, então como é que o Blamp se insere no contexto dos problemas da gestão da oficina? Você citou aqui clientes que deixam e abandonam a bicicleta na oficina, mas eu entendo que tem tantos outros. Eu mesmo, como também sou cliente de algumas oficinas Specialized, recebo, né, os pushes do Blamp. Eu acho incrível que me avisando quando precisa de revisão, quando foi a última e tudo mais. Conta um pouco esses problemas que vocês identificaram no processo de construção do Blamp e onde ele se insere como solução real na gestão da oficina
mas no contexto da pergunta anterior minha sobre o boom que houve no começo da pandemia ali, que as pessoas pegaram suas bicicletas e levaram para as oficinas. Como é que isso foi para vocês também? É engraçado que, na verdade, quando começas a falar isso, me vem aqui na cabeça dois públicos-alvos que a gente tem hoje, né? Nós temos um público que é o ciclista, né? Que tem a sua bicicleta, que quer fazer uma manutenção, que quer ter o histórico da sua bicicleta. Ou seja, hoje vamos falar isso primeiro do ciclista, né? Você tem hoje umas bicicletas que custam quase o preço de um carro, ou até um preço de um carro, né? E que não tem um livreto de manutenção como tem um carro, né? Ou seja, você fez todas as manutenções que deveria ter feito, você fez no período certo, você tratou sua suspensão de forma correta, você fez nas horas corretas a manutenção da sua suspensão. Eles não têm isso normalmente. E o Blump vem justamente para criar esse tipo de livreto de manutenção. Ou seja, a gente costuma dizer que o Blump ele digitaliza a bicicleta, né? Hoje você tem, vamos dizer assim, um bem que é caro, né? E tem todo o histórico desse bem guardado de forma digital. Então, se um dia, por exemplo, eu tenho minha bicicleta que custou R$100 mil e quero vender ela para você, eu posso simplesmente transferir o histórico da minha bicicleta para você. Você continua com aquele histórico, tudo que foi feito nela e vai seguindo adiante. Ou seja, a história da manutenção da bicicleta é da bicicleta, não é do dono da bicicleta. E por outro lado, a gente tem a loja, né? O lojista. O lojista, ele tem um problema de gestão hoje na grande maioria das lojas, né? Ele não sabe o que é que o mecânico está fazendo, como é que está a agenda do dia dele, ele não sabe como é que está a ocupação da loja. Ele tem aquele problema que eu te falei sobre o cliente deixar a bicicleta e não ir buscar. Ele tem o problema, por exemplo, de comunicação com o cliente. Ele faz uma manutenção. Quando ele conclui a manutenção, normalmente, ou ele vai no WhatsApp dele, chama o cliente, quando ele tem o contato do cliente, né, chama o cliente e diz, olha, já fiz a tua manutenção aqui, vem buscar. Ou então ele espera que o cliente ligue perguntando se a manutenção dele está pronta. Então existe um problema de comunicação assim. E o Blump vem justamente para resolver isso, né? Ou seja, toda a comunicação é feita de forma automatizada. Conforme a manutenção vai ocorrendo dentro da oficina, a gente vai comunicando isso com o cliente, né? Dizendo, olha, sua manutenção começou, a gente está precisando trocar essa peça, existe essa peça aqui que custa tanto, você aprova esse orçamento e o cliente responde. Então, existe toda uma comunicação que acontece ali de forma automatizada. E para além disso, a gente criou também mecanismos de uma espécie de CRM. Né? A gente está engatinhando aí no processo de transformar o Blump também num CRM mais completo, mas no sentido de que o Daniel foi na minha oficina, passou 2 meses sem aparecer lá, eu mando automaticamente uma mensagem para ele, convidando ele para ir na oficina para fazer uma manutenção. Fora a integração com o Strava, que também faz um processo mais ou menos parecido com esse, né? Ou seja, o Daniel conectou a conta dele do Strava ao Blump, começou a pedalar e completou 500 quilômetros, a gente diz, olha, tá na hora de você fazer uma revisão da sua corrente. Então, isso tudo acontece de forma automatizada. Isso vem ajudar muito as lojas, né? Vem trazer de volta ou criar uma fidelidade dos clientes, né? Só um parênteses, Gustavo, vem ajudar muito as lojas, mas eu quero reforçar aqui o aspecto de que vem ajudar muito ciclistas, porque Sim. Pelo aspecto da segurança, então a gente é comum, né? Mesmo quem tem bicicletas caríssimas, a gente não dá valor ou não dá atenção à necessidade, aos prazos de revisão. Eu mesmo, né, fiquei assustado quando soube, alguns anos atrás, que tinha um prazo de revisão de suspensão dianteira da bicicleta, e eu, puxa vida, né? E suspensão, se você não faz direito, compromete a sua segurança, está na trilha ali. Perde garantia, enfim. Perde garantia e tudo mais, e é muito legal você ter esse histórico, porque você também, no momento de revenda, no momento de, né, para encaminhar essa bicicleta, caso você queira vender no futuro, a pessoa que vai comprar vai ter a tranquilidade de saber que você cuidou da bicicleta, quando, como... Quais são as peças que foram trocadas, exato. Isso, os componentes foram trocados, as peças, super legal. Então, eu queria reforçar que eu entendo que tá muito claro o papel da Blump no universo da gestão da loja, mas me parece que para a gestão do próprio ciclista é algo fenomenal e atende a um problema que todos nós vivemos. Claramente, a gente não tem controle e cuidado pleno com o nosso meio de transporte, meio de lazer e meio de esporte, que é a bicicleta.
Exato. E tem uma coisa interessante também, Daniel, que surgiu durante o uso do Blumpy, né? Ou seja, o Blumpy ele é muito construído com as ideias dos lojistas e dos ciclistas, né? A gente teve muitos casos de ciclistas pedindo pra gente, falando assim, olha, eu faço a manutenção da minha bicicleta, mas eu não levo em nenhuma loja que está no Blumpy. Eu faço em casa, ou eu levo numa loja que não está no Blumpy. E aí a gente criou a opção do próprio ciclista inserir sua manutenção. Então eu posso dizer assim, olha, eu mesmo fiz uma manutenção na bicicleta no dia tal, troquei isso. Ou eu levei numa loja que não está no Blumpy e eles fizeram isso. Então a gente consegue ter a gestão não só da loja, mas também do próprio ciclista, né? E falando da questão da pandemia, a pandemia aconteceu um negócio bem interessante, porque o Blumpy foi lançado em 2018. Quando ele começou a ter uma certa estrutura já, vamos dizer assim, já conseguindo pagar suas contas, né? Surgiu uma oportunidade da minha esposa fazer um doutorado fora do Brasil, e eu embarquei junto com ela nessa ideia, e nós viemos para Portugal. E aí cheguei aqui em Portugal e, claro, vim trazer o Blumpy, né? Foi a primeira ideia de internacionalização do Blumpy, né? Então a gente teve umas questões sistemáticas mesmo, de mudar questão de moeda, de horário, enfim, de uma série de coisas. E comecei a visitar algumas lojas aqui em Portugal e eu percebi que os problemas eram os mesmos das lojas do Brasil. E comecei a visitar na Espanha e percebi que os problemas eram os mesmos que aconteciam no Brasil. Eu disse, não, peraí, esse problema aqui é mundial, então o Blumpy tem potencial de ser expandido para o mundo, né? E aí, aqui em Portugal, a gente começou já a trabalhar com uma loja, daqui a pouco 2, fechamos uma venda com uma rede de franquias que tem 22 lojas aqui em Portugal. Então, aí o negócio começou a expandir, aí começaram a procurar gente de fora de outros países, né? Então, isso aconteceu durante a pandemia, né? Justamente essa ligação que eu quero fazer com a pandemia, né? Que foi um negócio engraçado, porque no início de 2020 começou ali a pandemia, por exemplo, aqui em Portugal, em março foi quando fechou tudo, de 2020, e foi o ano de maior crescimento do Blumpy internacional. É uma coisa engraçada, né? Já agora em 2023, final de 2023, meio do ano de 2023 para agora, para 2024, o negócio tem meio que estabilizado e até, eu diria, diminuído de fluxo de oficina mesmo, né? A gente tem gráficos que acompanham o número de manutenções feitas diariamente, né? As lojas se mantêm um pouco estável, né? A quantidade de lojas que a gente tem. No Brasil tem crescido mais do que fora do Brasil, mas o número de manutenções tem caído, né? E, Gustavo, essa manutenção e até um pouco de queda no fluxo da oficina é Brasil, é fora do Brasil também? Você identifica isso? É um fenômeno que está acontecendo tanto na Europa quanto no Brasil? É um fenômeno que está acontecendo nos dois locais, tá? O fluxo tem diminuído. Claro que na Europa existe uma questão muito sazonal, né? Como a gente tem invernos, vamos dizer assim, rigorosos, e verões também muito rigorosos, então ele é um fluxo que varia muito com o clima, né? Principalmente aqui em Portugal, chove muito, na região norte de Portugal chove muito, é onde a gente tem mais lojas, né? Então, quando está chovendo muito, o fluxo cai, tá? A gente tem que levar em consideração essas questões também. Mas, de um modo geral, a gente tem percebido que o fluxo tem descido mais aqui na Europa do que no Brasil. Tá? É claramente maior a diminuição aqui na Europa do que no Brasil. Eu associo isso não só à Covid, tá? A pandemia, mas também as questões das guerras, né? Da guerra que está acontecendo aqui, da guerra de Israel também, enfim, tem todo esse contexto aí também. Mas o que é interessante, que eu ia te falar agora há pouco, durante a pandemia, os governos europeus eles fizeram muitos incentivos financeiros às famílias, né? Então, de dinheiro mesmo, né? Então, por exemplo, até mesmo financiamento de casa, eles suspendiam o financiamento de casa por 6 meses, por 3 meses, e isso fazia com que as pessoas tivessem mais dinheiro em conta, né? Ou seja, as pessoas não estavam indo para restaurante, né? Não estavam gastando com restaurante, não estavam gastando com lazer, não estavam indo ao shopping, ainda tinha o incentivo de não pagar um financiamento de um carro ou de uma casa. Então sobrava mais dinheiro no final do mês. E aí acaba que esse dinheiro eles usavam para comprar bicicleta ou para comprar alguma coisa que eles pudessem fazer. Uma coisa engraçada é que quando o governo disse assim, olha, está proibido tudo aqui em Portugal, está tudo fechado,
só pode sair para correr, caminhar, levar o cão, né, para suas necessidades e andar de bicicleta. Então, ou seja, foi excluído, vamos dizer assim, né, do lockdown, né, a bicicleta. E aí incentivou muito a compra da bicicleta. E hoje eu vejo que está caindo justamente por conta desses gastos excessivos durante a pandemia. Sim, Gustavo, eu queria te perguntar sobre sustentabilidade financeira e modelo de negócios do Blamp. Assim, como é que vocês desenharam no começo, se isso se mantém até hoje, como vocês monetizam, quando que se deu break-even, né, das contas, dos investimentos feitos e tudo mais, como é que está a saúde financeira hoje e o modelo de negócio? Vamos lá. O modelo de negócios tem duas fases no Blamp, né? A gente começou o Blamp com um modelo de negócios que eu acredito tenha sido bem equivocado na época. A gente cobrava uma porcentagem sobre o valor das manutenções, né? E isso a gente mudou totalmente, porque a gente percebeu que não fazia sentido a loja me pagar 3% ou 4% sobre o valor da manutenção dela, né? Era como se eu estivesse virando um sócio da loja. E aí a gente resolveu mudar esse modelo de negócio e criamos um modelo de assinaturas mensais, subscrições mensais, né, onde o cliente paga um valor fixo mensal. Temos planos de assinaturas diferentes, dependendo do tamanho de loja, né? Temos planos para lojas pequenas, médias e grandes, né? E isso é uma assinatura mensal. A gente tem 3 pilares ali, né, de negócio, né? A gente tem o ciclista, que hoje é isento de qualquer tipo de custos, né? Ele não paga nada para usar o Blamp, ele usa gratuitamente, agenda gratuitamente nas lojas, tá? A gente tem a loja que paga para a gente uma assinatura mensal, e a gente tem grandes fabricantes ou grandes redes que pagam também para a gente por um outro serviço que a gente tem através do Blamp, que é o Blamp Analytics. Ou seja, uma grande rede, por exemplo, pode contratar o Blamp Analytics para ter análises analíticas sobre como tá as lojas da rede dele, né? Então, por exemplo, eu posso, através desse Analytics, eu posso dizer qual é a peça que mais troca, qual é o período que mais faz manutenção, de quanto tempo um cliente em média faz manutenção. Então, a gente tem uma série de dados analíticos que a gente fornece para essas grandes redes ou grandes fabricantes, né? Então, basicamente, são esses os 2 clientes que pagam as lojas e os grandes fabricantes. Sobre saúde financeira, hoje o Blamp está bem, né? A gente tem uma saúde financeira tranquila, mas a gente tem feito muito investimento para crescimento, né? O Blamp, a gente nunca recebeu aporte de ninguém, nem fomos atrás também, né? O Blamp surgiu comigo. Eu logo no início comecei a contabilizar, né? Tipo, trabalhei 4 horas aqui, minha hora custa tanto, então o Blamp está me devendo tanto, né? Comecei a contabilizar. Quando chegou em um ano, eu disse, não, vou parar, porque senão não vai dar certo, né? E aí, a dívida está imensa. A dívida era imensa, né? E assim, parei de contar, mas no momento que eu parei de contar, o Blamp já gerava receita, já conseguia pagar as próprias contas, né? Então, eu resolvi falar assim, ok, o que passou, vamos zerar aqui, vamos começar a partir de agora, né? Sustentei o Blamp durante algum tempo, né? Eu até brinco dizendo assim, eu pagava para as lojas utilizarem o Blamp, né? Porque era mais ou menos isso, né? Eu tirava do meu bolso mesmo para as lojas utilizarem. A gente teve vamos dizer assim, não posso dizer que foi um investimento, mas foi uma ajuda financeira quando a gente fechou a parceria com a Specialized, porque eles precisavam de algumas coisas e a gente não tinha capacidade de executar, então eles deram um dinheiro para que a gente executasse isso dentro do Blamp, né? E foi mais ou menos nesse sentido que ficou o Blamp. Hoje o Blamp, só para completar, o Blamp ele é dividido em 2 empresas, tá? Existe uma empresa no Brasil, que cuida de todas as lojas do Brasil, tá? E existe uma empresa que tem sede aqui em Portugal, que cuida de todas as lojas que são do resto do mundo. Ou seja, por exemplo, a loja do México, quando paga, ela não paga para o Brasil, ela paga para Portugal. A loja dos Estados Unidos paga para Portugal, Espanha, enfim, todas pagam para Portugal. O Brasil recebe só do Brasil. Por que isso? Isso foi uma opção fiscal. Fiscal. Uma opção fiscal, era mais o Brasil barato. Dificulta isso?
Eu acredito que sim. Eu conversei com os computadores, tá? Na época em que eu resolvi internacionalizar, né? Conversei tanto com contadores aqui em Portugal quanto no Brasil, contador que faz serviço hoje. E a gente colocou meio que na ponta do lápis e valia mais a pena eu executar essa internacionalização a partir de Portugal, né? Pelas barreiras comerciais que Portugal acaba não tendo, pelas barreiras comerciais na Europa, de um modo geral, por causa da comunidade europeia, né? Ou seja, hoje eu vendo, por exemplo, para a Espanha e não pago imposto sobre valor acrescentado nessa venda. Ou seja, se eu tenho... Hoje, vamos pegar assim, um exemplo simples. Se eu vendo um produto que custa 100 para Portugal, eu tenho que pagar 23% de imposto. Se eu vendo esse mesmo produto que vale 100 para a Espanha, eu recebo os 100. A mesma coisa em outros mercados que têm acordos bilaterais. Por exemplo, é o caso do México. O México também a gente não paga imposto sobre valor acrescentado. Né? Já no Brasil eu pagaria de qualquer jeito. Né? Eu pagaria tanto vendendo para o próprio Brasil quanto vendendo para fora. Né? Então, a gente optou mesmo por utilizar a empresa portuguesa para fazer isso. Gustavo, eu queria te perguntar sobre como vocês promovem o Blan para continuar crescendo. Quais estratégias vocês adotam? Se vocês hoje já podem contar 100% com o boca a boca entre os lojistas e isso vai crescendo? Ou se vocês têm uma estratégia de participação em feiras internacionais e aqui no Brasil? Se vocês, de repente, patrocinam atletas, colocam dinheiro em redes sociais? Conta um pouco essa estratégia para promover a ferramenta, o Blamp como marca e o Blamp como ferramenta de gestão. Nós temos uma equipe de marketing, né? Não é interna, é uma terceirizada, né? uma agência de marketing. Ela trabalha com marketing digital para a gente faz um investimento com eles em postagens patrocinadas, né? A gente tem um atleta que a gente patrocina, ele é do Rio de Janeiro, ele faz as postagens também em redes sociais, a gente tem uma espécie de uma parceria aí com ele em termos de... Eu até brinco de que ele é o embaixador da marca, né? Em relação às feiras, a gente participou agora... no ano passado, em 2023, a gente participou da Shimano Fest. A gente montou um stand lá também, participamos lá da Shimano Fest. Eu pretendo participar esse ano novamente. Estamos só avaliando questões de custo, porque, enfim, pelo fato de eu estar aqui em Portugal, sai um pouquinho mais caro ir para o Brasil para participar de uma feira, né? A empresa portuguesa, esse ano, a gente pretende participar de uma feira que fica na Alemanha. A gente está vendo essa possibilidade de participar nessa feira na Alemanha. Eurobike, não? É a Eurobike. Legal. E a gente acabou, nessa questão de feiras, a gente acabou dando uma parada, porque, como eu te falei, a gente foi em 2018 no Festival Bike Brasil e pretendíamos ir em 2020. E aí, como parou e teve a pandemia e todas as feiras acabaram não acontecendo, a gente segurou um pouco disso, não tem como participar de feira agora, né? E a partir de 2023 foi que recomeçou realmente com a Shimano Fest, né? Mas a gente pretende todo ano participar de pelo menos uma feira, seja no Brasil ou seja na Europa, né? E a gente até busca patrocinar alguns atletas. Às vezes, pelo custo do patrocínio, a gente acaba deixando de lado, né? Outros a gente acaba fechando direto com o próprio atleta, às vezes é um atleta mais amador, não é um profissional e que tem uma grande visibilidade, a gente acaba fechando com eles, né? Mas a gente sempre está em busca de atletas que queiram ser patrocinados. Se a gente tiver a possibilidade de patrocinar, a gente patrocina sem problema nenhum, né? E claro, tem o boca a boca entre as lojas, né? A gente tem um caso bem interessante, Daniel, que eu acho que acontece, e eu fico muito feliz quando acontece. Às vezes um mecânico que trabalha numa loja que tem o Blamp sai daquela loja e vai para uma outra. E ele chega nessa outra loja e diz assim, cara, eu usava lá no meu antigo emprego um sistema assim, assado, seria legal que colocasse aqui. E aí o próprio mecânico faz essa venda pra gente, sabe? Isso é bem legal. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Por exemplo, uma das lojas nos Estados Unidos, ele era gerente, na verdade, de uma loja em Curitiba. E aí ele saiu, resolveu ir migrar para os Estados Unidos e chegou lá e começou a trabalhar numa loja lá. E ele me ligou. Gustavo, olha, eu tô numa loja aqui assim, eu queria colocar o Blamp aqui, já falei com todo mundo, bora colocar o Blamp aqui, bora. E aí começou assim, né? Então... Isso é bem legal que acontece. Esse boca a boca também acontece de vez em quando. Sensacional. Gustavo, para terminar, eu queria, se você puder, ter números do Blamp. Eu acho que eu estou muito intrigado assim, por saber quantas lojas vocês já estão,
como é que tem sido o crescimento anual, como é que nos países que vocês já estão, como é que está também o crescimento e o cenário, a fotografia atual, se puder compartilhar. Hoje no Brasil a gente está na faixa de 300, 350 lojas. A gente, falando de Europa, a gente tem aqui em Portugal cerca de 30 e poucas, 10% do tamanho mais ou menos do Brasil. A gente tem lojas, cerca de 3 na Espanha, temos uma na Irlanda, uma no México, 2 no México, desculpa, e estamos começando agora nos Estados Unidos com mais uma. Do ano passado para esse ano, a gente teve um crescimento de mais ou menos 45%, né? Isso em termos financeiros, né? Não em termos de número de lojas, né? Cerca de 45%, e esse ano a gente está tentando bater os 60% de crescimento. E como é que está a divisão do faturamento pelos canais que vocês têm? Quanto é do canal assinatura, quanto é do canal Analytics, né, que você chamou? O Analytics ele é um módulo dentro do Blamp que a gente tem 3 clientes hoje, tem 2 no Brasil e 1 em Portugal, mas ele custa bem mais caro, né? Então ele custa um valor um pouco mais elevado do que... Aliás, desculpa, a gente tem 4 clientes, né? Tem 2 no Brasil e 2 aqui em Portugal. Ele custa um pouco mais do que uma assinatura do Blamp, um pouco mais não, eu diria bem mais do que uma assinatura do Blamp, né? Afinal de contas, são dados trabalhados, né? São dados transformados em informação. O faturamento do Analytics, ele vamos dizer assim, eu não sei te dizer o número exato, mas ele não chega nem próximo do faturamento em termos de assinatura de lojas. Ele é bem menor, apesar de custar mais caro. Perfeito. Olha, Gustavo, eu queria agradecer muito a nossa conversa generosa e tão interessante. Parabenizar pelo trabalho do Blamp, trabalho de vocês nesses anos, desde a criação do Blamp. Dizer que eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu fui numa oficina de uma loja Specialized, uma bike shop, e comecei a receber e falei, nossa, que profissional, que atencioso. E poxa, eu fiquei impressionado porque nunca tinha, sabe assim, eu nunca tinha recebido isso. No máximo, como você disse, era uma coisa informal de WhatsApp, sistematizada e tão bem feita. Então eu queria parabenizar. Como usuário, eu quero parabenizar, não só pela Aliança, e também dar as boas-vindas a vocês na Aliança, como novos associados também. Fazer Obrigado. Uma pergunta final para você do que motivou vocês a se associarem à Aliança, fazerem parte de um esforço coletivo do nosso setor para melhorar o ambiente de negócios e as ações em prol do nosso mercado aqui no Brasil. O que te motivou a se associar? E um recado final que você queira dar para os nossos ouvintes. Lembrando que a gente tem ouvintes do mercado, mas a gente também tem muitos ciclistas, atletas que nos ouvem aqui. Bacana. Bem, vamos lá, o que motivou, né? Na verdade, eu conheci a Aliança Bike na última Shimano Fest. Comecei a pesquisar um pouco sobre vocês, vi o trabalho de vocês tanto com deputados, com uma série de políticos aí, achei que valia a pena estar junto com vocês no sentido de apoiar essa causa. E aí, disse, não, isso aqui é um negócio que eu acho que faz sentido para o mercado, faz sentido, luta pelo nosso mercado, então vale a pena estar junto com eles. E até logo depois que eu fiz a minha inscrição, tive a primeira, vamos dizer assim, mensalidade, né? Paguei a primeira mensalidade, e aí logo depois eu recebi um e-mail dizendo, olha, você pode optar por não pagar, porque você é uma startup, enfim, e a gente opta por não pagar. Eu disse, não, eu quero pagar, eu faço questão de pagar, porque eu acho que a minha contribuição vai ajudar vocês a trabalhar melhor para esse mercado, né? Então, eu fiz questão de ser um colaborador financeiro também das iniciativas que vocês promovem. E, assim, aconselho qualquer pessoa, a qualquer loja, enfim, a estarem junto com vocês, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho excelente. Maravilha, Gustavo. Nossos ouvintes aqui, que estão aqui até o final conosco, obrigado. Conheçam a Aliança, quem não conhece, entra no nosso site, aliançabike.org.br. Se você é uma empresa, uma iniciativa que atua no mercado de bicicletas, se associe, some conosco e até o próximo episódio.